Fala galera, olha só, nesse vídeo aqui nós estaremos resolvendo a questão de número 69 da primeira fase do vestibular da FUVEST de 2020, tá? Lembrando sempre que eu me baseio no modelo V da prova, tá? E que o vestibular da FUVEST de 2020 foi feito no ano anterior, em 2019, beleza? Vamos dar uma olhada nesse programa aqui, que é um programa muito legal, muito interessante, tá? E que vai trabalhar, que vai envolver um pouco da missão Apollo 11. A missão Apollo 11, que aconteceu lá no ano de 1969, tá? Então, vamos olhar esse programa aqui, que é bem legal. Olha só. Em julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin fizeram o primeiro pouso tripulado na superfície da Lua, enquanto seu amigo Michael Collins permaneceu a bordo do módulo de comando Columbia em órbita lunar. Considerando que o Columbia estivesse em uma órbita perfeitamente circular, a uma altitude de 260 km acima da superfície da Lua, o tempo decorrido em horas terrestres entre duas passagens do Columbia, exatamente acima do mesmo ponto da superfície lunar, seria D. E aí, a prova da FUVEST, né, costuma colocar esse quadro aqui de NOT e ADOT, né, em algumas questões. E aí ela fala para a gente adotar a constante gravitacional, que é esse G maiúsculo aqui, é a constante gravitacional de Newton, tá? De aproximadamente 9 vezes 10 a menos 13 quilômetros ao cubo, dividido por quilograma vezes hora ao quadrado. O raio da Lua sendo igual a 1740 quilômetros e a massa da Lua de aproximadamente 8 vezes 10 elevado a 22 quilogramas e o π aproximadamente 3, tá? Então vamos lá, galera. Eu criei um esquema aqui para a gente poder resolver o nosso problema, tá? O esquema aqui que eu criei está fora de escala, tá? Está fora de escala real, porém é um bom esquema representativo para a gente conseguir aqui resolver da forma mais legal possível. Olha só. Eu coloquei aqui esse círculo de cor cinza representa a nossa Lua, tá? E aqui essa Lua tem um raio, tá ok? Se eu pensar na Lua como uma esfera, e de fato nós podemos considerar a Lua como uma figura aproximadamente esférica, né? Uma esfera perfeita, uma figura tridimensional, essa esfera vai ter um raio, tá? Se eu pensar na lua cheia, né, na lua no céu, na sua fase de lua cheia, e eu olhar para aquela lua, nós teremos uma lua cheia, completa, né? E o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar um círculo, aquele círculo bem bonito numa noite sem nuvens, né? Então, eu vou enxergar um círculo, e esse círculo possui um raio, que é justamente o raio da lua, tá? É justamente o raio da lua. Então, essa lua, esse círculo em azul representa a lua, e essa lua tem um raio de 1740 quilômetros, ok? E aí o que o programa fala? O programa fala que o módulo de comando Columbia, esse quadrado de cor verde, representa o módulo de comando Columbia, tá? A questão fala que esse módulo de comando orbita a Lua em uma superfície perfeitamente circular, tá? Lucas, o que é orbitar? Orbitar é você realizar um movimento ao redor de determinado corpo. Por exemplo, nós aqui na Terra, que estamos no planeta Terra, o planeta Terra orbita o Sol. O planeta Terra realiza uma órbita elíptica ao redor do Sol. Então, o nosso planeta, né, se é que podemos chamar de nosso, orbita o Sol. Aqui é parecido.
o módulo de comando Columbia vai realizar um movimento circular ao redor da Lua, tá ok? Esse módulo de comando, aqui no meu esquema, realiza um movimento circular no sentido horário. Eu coloquei o sentido horário como se fosse o sentido do seu ponteiro de relógio, tá? E esse módulo de comando possui uma massa que eu não sei o valor dessa massa, tá? Eu chamei M Columbia. M Columbia é a massa do módulo de comando Columbia. Esse módulo de comando orbita a Lua com uma velocidade de módulo V, tá ok? Uma velocidade de módulo V, e eu vou considerar essa velocidade de módulo constante, não tem problema. Ou seja, esse módulo de comando Columbia estaria realizando um movimento circular uniforme, tá ok? Então nós temos aqui o módulo de comando Columbia com uma velocidade de módulo V ao redor, né, da Lua. Essa trajetória pontilhada de cor preta é a trajetória circular realizada pelo Columbia. E o Columbia vai orbitar a Lua a uma altitude de 260 quilômetros, tá ok? 260 quilômetros. Essa é a distância constante do módulo de comando Columbia até a superfície da Lua. Então você perceba que o meu desenho realmente está fora de escala, né? Até porque eu tenho o raio da Lua de 1740 quilômetros, né? Esse pedacinho aqui, e esse pedaço aqui de 260 quilômetros. Mas não tem problema, tá? Olha só, galera, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou aplicar a lei da gravitação universal de Newton, né? A lei da atração gravitacional de Newton, para este sistema. Por que, Lucas? Porque eu quero encontrar o valor desse V, o valor do módulo da velocidade com a qual o Columbia orbita a Lua em uma trajetória circular, ok? Então, vamos lá, vamos analisar aqui como seria a lei da atração gravitacional de Newton para esse sistema. Eu vou ter aqui, primeiramente, o nosso vetor FLC. O nosso vetor FLC é um vetor de força, tá? Que é a força de atração que a Lua exerce no módulo de comando Columbia. Por quê? Galera, a lei da gravitação de Newton, a lei da atração gravitacional, vai nos dizer o seguinte: dois corpos que possuem massa se atraem. Ponto. Basicamente isso, tá? Então nós temos que estudar essa atração. Então, aqui está o meu vetor força de atração, que é a força de atração que a Lua exerce no módulo de comando Columbia, FLC. Em contrapartida, eu tenho a força de atração que o Columbia exerce na Lua, tá ok? Porque se a Lua atrai o Columbia também atrai a Lua, tá? Então, essa é a força, o FCL é a força de atração que o Columbia aplica na Lua. Essas forças atuam na mesma direção. É uma característica das forças de atração gravitacional de Newton. São forças que atuam na mesma direção, tá? Então, percebam que eu criei uma direção aqui que eu chamei de X, essa direção crescendo para a direita, tá? E aí, se eu fosse adotar um referencial, eu adotaria para a direita, e aí o FCL teria sentido positivo, o FLC teria sentido negativo, tá? Pessoal, características dos vetores força de atração gravitacional. São vetores que atuam em corpos diferentes. Cara, isso é muito importante. São vetores que atuam em corpos diferentes. Percebam, o FLC atua no Columbia. O FCL atua na Lua. Então, são forças que atuam em corpos diferentes. São forças que atuam na mesma direção. Percebam, direção X. São forças que estão em sentidos opostos. Percebam, FCL está para a direita, FLC para a esquerda. E são forças
que possuem o mesmo módulo, tá? Lucas, por que módulo? Ora, galera, força é uma grandeza vetorial. Essa grandeza vetorial tem que ter direção, tem que ter sentido e tem que ter módulo. Percebam que eu coloquei o mesmo tamanho de FLC e FCL, porque eles possuem o mesmo tamanho, eles possuem a mesma intensidade, ok? Ora, existe uma expressão que nós utilizaremos para calcular o módulo da força gravitacional, da força de atração gravitacional. Se elas são iguais em módulo, então eu posso escrever isso aqui. O módulo de FLC é igual ao módulo de FCL. Percebam que eu não estou mais lidando vetorialmente. Estou lidando com o módulo do vetor. Tá? E aí, como que eu calculo esse módulo? Com a seguinte expressão. Eu apliquei a expressão da gravitação, da atração gravitacional de Newton para esse sistema. Como que eu calculo o módulo dessa força de atração gravitacional? Constante gravitacional de Newton vezes a massa da Lua vezes a massa do módulo de comando Columbia, tudo isso dividido pela distância da Lua ao Columbia ao quadrado. Percebam que a força, o módulo da força de atração é diretamente proporcional à constante gravitacional, é diretamente proporcional à massa da Lua, é diretamente proporcional à massa do Columbia e é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre Lua e Columbia. Por isso que a gente fala que as forças de atração gravitacional caem com o quadrado da distância entre os corpos. Tá? Galera, outra coisa muito importante. Eu vou até colocar a minha tela para cá. Olha só. Outra coisa muito importante. Observem que o módulo de comando Columbia realiza um movimento circular ao redor da Lua. Então, vocês também vão ter que ter um pouco de conhecimento sobre o movimento circular, tá? Então, a força resultante que atua no módulo de comando Columbia é a própria força resultante centrípeta. Lembrem-se, no movimento circular, a força resultante do corpo é a força resultante centrípeta. Percebam que a força resultante centrípeta não é uma força específica. Ela não é uma nova força como se fosse a normal, como se fosse a força peso, como se fosse a força elástica. Ela é uma força resultante. Ela é o resultado de um somatório de forças que atuam em um corpo. Tá ok? Então, olha só. O que vocês precisam lembrar? Em um movimento circular, nós temos a presença da nossa aceleração centrípeta. Então, aqui no módulo de comando Columbia, eu vou ter o vetor aceleração centrípeta. Percebam que o que eu vou falar aqui agora são características muito importantes da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela não é igual àquela aceleração escalar que nós estudamos na cinemática, tá? A aceleração centrípeta, ela não muda o valor da velocidade. Cara, eu vou repetir porque isso é muito importante. A aceleração centrípeta não altera o valor da velocidade. O que a aceleração centrípeta faz? A aceleração centrípeta é responsável por manter o corpo em uma trajetória circular. A aceleração centrípeta é responsável por manter esse corpo em uma trajetória curvilínea. Tá? Ela não é responsável por alterar o valor do módulo da velocidade, igual aquela aceleração escalar que nós estudamos na cinemática. Então, papel da aceleração centrípeta, manter o corpo em trajetória curvilínea. Tá? A aceleração centrípeta é um vetor, tá? É uma grandeza vetorial. Então, esse vetor da aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da trajetória curvilínea. Tá? Então, nós sempre teremos o vetor aceleração centrípeta apontando para o centro
da trajetória, para o centro da curva, para o centro da circunferência nesse caso. Tá ok? Então, o que eu falei? A força resultante centrípeta é uma força resultante. Então, se eu pensar na segunda lei de Newton, olha só, galera, são muitas coisas conectadas aqui. Se eu pensar na segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, o que a segunda lei de Newton vai nos dizer? Vai nos dizer o seguinte, olha, a força resultante do Coulomb é a massa vezes a aceleração, certo? Só que a força resultante do Coulomb é a própria força resultante centrípeta. E a força resultante centrípeta é a massa do Coulomb vezes a aceleração centrípeta que ele possui. Isso é uma consequência do princípio fundamental da dinâmica da segunda lei de Newton. Como que nós calculamos a aceleração centrípeta? Através de v ao quadrado, o módulo da velocidade ao quadrado, tudo isso dividido pela distância da Lua ao Coulomb. Então, quando eu for calcular a força resultante centrípeta, vai ser a massa do Coulomb vezes v ao quadrado, tudo isso dividido pela distância da Lua ao Coulomb. Então, percebam que a força resultante centrípeta ela é diretamente proporcional à massa do Coulomb, é diretamente proporcional ao quadrado do módulo da velocidade e é inversamente proporcional à distância entre Lua e Coulomb. E agora vem uma parte muito importante do nosso problema, pessoal. Essa é a parte mais importante do vídeo. O que vocês precisam perceber? Olha só, o que eu falei para vocês? O Coulomb realiza um movimento circular uniforme. O problema falou. Na verdade, o problema falou que o Coulomb realiza um movimento circular, perfeitamente circular. Então, eu sei que a força resultante que atua no Coulomb é a força resultante centrípeta. Só que quando eu olho para esse sistema simples, a única força que atua no Coulomb é a força de atração da Lua. Então, olha a consequência disso. Perceba que a força de atração que a Lua aplica no Coulomb é a única força atuando no módulo de comando. Então, ela é a própria força resultante centrípeta. Ela é a própria força resultante que atua no Coulomb. Então, se isso é verdade, olha o que eu posso descrever matematicamente. A força de atração que a Lua aplica no Coulomb é igual à força resultante centrípeta do Coulomb. Só que quem é a força resultante centrípeta? Isso aqui. Quem é a força de atração? Isso aqui. Então eu posso igualar essas expressões. Então quando eu igualo, olha o que eu tenho. A massa do Coulomb vezes a velocidade do Coulomb ao quadrado, tudo isso dividido pela distância da Lua ao Coulomb. Essa é a força resultante centrípeta. Vai ser igual a constante gravitacional vezes a massa do Coulomb, vezes a massa da Lua, vezes a massa do Coulomb, tudo isso dividido pela distância Lua-Coulomb ao quadrado. Essa é a lei da atração gravitacional de Newton. Tá ok? Então eu vou trabalhar em cima dessa expressão, dessa igualdade. Tá? O que eu posso fazer aqui? Posso simplificar. Olha só, lembram lá no início do vídeo que eu falei, galera, nós não sabemos a massa do Coulomb. Só que isso não vai ser um problema, porque olha só, eu vou poder simplificar a massa do Coulomb, olha. Posso simplificar MC em ambos os membros da equação. E isso é bom para mim, isso é bom para você, porque nós não sabemos o valor dessa massa. Nós podemos simplificar a distância Lua-Coulomb e uma distância Lua-Coulomb daqui. O que me resta? O que me resta do lado esquerdo da equação? V ao quadrado. O que me resta do lado direito? Gzão, né, que é a constante gravitacional de Newton, vezes a massa da Lua, tudo isso dividido pela distância Lua-Coulomb, tá? Vou tirar a raiz, ou seja, V é igual a raiz de Gzão ml dividido por DLC, e agora eu vou substituir os valores. Eu tenho os valores, tá? Eu tenho os valores, olhem lá. Eu tenho a constante, eu tenho a massa da Lua e eu tenho a distância da Lua ao Coulomb. Olha só, o que vocês vão precisar prestar atenção aqui. Percebam. O Gzão, que é a constante gravitacional de Newton, é 9 vezes 10 a menos 13.
A massa da Lua é 8 vezes 10 a 22. A distância da Lua ao Columbia é que vocês vão ter que ter também atenção. Galera, a distância da Lua ao Columbia é a distância do centro de massa da Lua ao Columbia, tá? Então, se eu estou considerando o Columbia como um corpo pontual, né, nós podemos considerar o Columbia como um ponto. Então, quando eu pegar essa distância da Lua até o Columbia, é daqui até aqui. Vou repetir. A distância da Lua até o Columbia é do centro da Lua até o Columbia. Então vai ser o raio da Lua, que é esse pedacinho aqui, mais 260 quilômetros. Tá ok? Então quando eu pego essa distância da Lua até o Columbia, vai ser 1740, que é o raio da Lua, ok? Mais 260 quilômetros. Isso dá 2.000 quilômetros. Por isso que aqui o denominador é 2.000, tá? Como é que vai ficar no numerador? 9 vezes 8, 72. Aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base, somo os expoentes. 22 mais menos 13 dá 9. E 2.000 é a mesma coisa que 2 vezes 10 ao cubo. O que eu vou fazer? Dividir 72 por 2. 72 dividido por 2 dá 36. Aqui eu tenho divisão de potência de mesma base. Eu repito a base e subtraio os expoentes. Então vai ficar 10 elevado a 9 menos 3, 10 a sexta. Então raiz de 36 vezes 10 a sexta é igual a 6 vezes 10 ao cubo quilômetros por hora. Ou seja, a velocidade com a qual o Columbia orbita a Lua é de 6 vezes 10 ao cubo quilômetros por hora. Tá? Então, esse é o valor do módulo da velocidade do Columbia. Beleza? E aí, o que o problema pede? Nós nunca podemos se esquecer do que o problema pede. Tá? A física do problema é muito legal, muito divertida, muito bonita. Tá? Mas a gente não pode se esquecer do que o problema está te pedindo para você calcular. Olha só. O tempo decorrido em horas terrestres entre duas passagens do Columbia exatamente acima do mesmo ponto da superfície lunar. Então, galera, o que seria duas passagens do Columbia exatamente acima do mesmo ponto? Ora, esse ponto, eu vou considerar esse ponto aqui como referência, tá? Esse aqui é o ponto da superfície lunar. Então, olha só, pensem comigo. O Columbia passou uma vez, vai viajar, vai viajar e vai passar a segunda vez. Ou seja, ele quer o tempo necessário para o Columbia realizar uma única volta ao redor da Lua. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a equação da velocidade média para uma volta completa do Columbia ao redor da Lua. O que eu sei? Que a velocidade média pode ser calculada através da variação da posição pela variação temporal, ou seja, o deslocamento sobre o tempo. A velocidade média é diretamente proporcional ao deslocamento e é inversamente proporcional ao tempo. Tá? Só que qual vai ser o deslocamento realizado pelo Columbia? Ora, ele está dando uma única volta em uma circunferência. Vou repetir. Pensem em geometria, pensem em circunferência. O Columbia realiza uma volta completa em uma circunferência. Então, o deslocamento linear vai ser o comprimento de uma circunferência. Galera, pensem em uma circunferência feita de barbante. Isso aqui, o meu dedo, ó, imaginei uma circunferência perfeita feita de barbante. Eu vou pegar esse barbante e vou cortar. Vou pegar as pontas desse barbante e vou esticar. Qual é o comprimento linear desse barbante? É o comprimento da circunferência. Como que nós calculamos? 2 vezes π vezes o raio. Lembram? Já viram isso uma vez? Comprimento da circunferência, 2πr. Então, aqui o deslocamento vai ser 2π dcl. 2 vezes π vezes o raio. Qual é o raio? A distância do Columbia até a Lua. Tá? Tudo isso dividido pelo tempo. Como eu quero calcular o tempo, vou multiplicar cruzado. V vezes ΔT é igual a 2π dcl vezes 1. Tá? Então,
V vezes ΔT é igual a 2π dCl. Como eu quero calcular o tempo, eu isolo o tempo, pego a velocidade, coloco para o lado direito da equação dividindo. Então o tempo é 2π dCl dividido por V. Agora eu substituo os valores. O π é 3, dCl é 2000, lembram? Que é 1740 mais 260. E a velocidade nós calculamos, que é 6 vezes 10 ao cubo. 6 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa que 6.000, tá, pessoal? Então, no numerador vai ficar 2 vezes 3 vezes 2.000. No numerador, 6.000. Vou simplificar os 3 zeros. No numerador fica 12. No denominador fica 6. E o tempo é de 2 horas. Ou seja, o módulo de comando Columbia demora 2 horas para realizar uma volta completa ao redor da Lua na missão Apollo 11, lá em 1969. Tá? Então, a resposta correta do nosso problema aqui, letra B, de Brasil. Tá, galera? Pessoal, eu já escrevi um texto no meu site, lá no meu blog, sobre essa missão Apollo 11. Para quem gosta de ciência, para quem gosta de ler sobre curiosidades científicas, eu vou deixar o link desse texto na descrição desse vídeo. Se vocês tiverem um tempinho, vocês leiam, é bem legal, bem interessante. Lá eu conto detalhes sobre essa... não conto tudo, né? Eu conto um pouco de detalhes sobre essa missão, beleza? Galera, eu espero fortemente ter ajudado vocês até aqui. Sei que o vídeo ficou longo, mas eu espero realmente ter feito uma boa resolução aqui para que vocês possam ter entendido, tá? Se você acha que esse vídeo te ajudou, se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá ok? Lucas, como que eu posso te pagar por essa videoaula? Deixe o seu like, tá? O seu like é o seu pagamento por essa videoaula. Eu não peço nada além disso. Se você der o seu like, eu já fico satisfeito e muito. Se você está no YouTube, deixa o seu like. Se você está no Instagram, deixa o seu like, tá? Se você está no YouTube, vou deixar uma playlist aqui em cima com todas as questões de física da primeira fase da FUVEST de 2020 para que vocês possam ter acesso às resoluções das outras questões. Se você está no Instagram, vai no meu IGTV, procura por série de vídeos, vai ter lá uma série chamada Resolução FUVEST 2020. Vocês conseguem achar as resoluções das outras questões também, tá, galera? Vou ficando por aqui, deixo aquele forte abraço, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter me ouvido até aqui, espero ter ajudado você e a gente se vê na próxima certamente. Valeu!